Queridos irmãos e irmãs, peregrinos e peregrinas, alegria de Nossa Senhora, vocês são verdadeiros missionários da fé, porque a gente vem aqui com fé e com grande amor à Mãe de Deus, e ela nos mostra seu Filho Jesus. Recebam, portanto, muitas graças e bênçãos nesta romaria. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, as duas leituras falaram da dor, da mágoa, da frustração, da decepção de não amarmos a Deus. O que disse a primeira leitura? Paulo apóstolo disse exatamente isso. Eu sinto uma mágoa pelo povo hebreu, pelo meu povo, povo da aliança, povo que Deus recebeu como seu filho, povo que Deus tudo fez para o bem de Israel, e Israel rejeitou Jesus. Paulo apóstolo então diz: eu, se fosse possível, daria a minha vida pela conversão do povo hebreu, para que eles acreditassem e acreditem em Jesus. Então vemos, irmãos e irmãs, esta dor de Paulo pela rejeição de um povo à revelação ao amor de Deus, que só traz o bem para as pessoas. Pois é, mas no Salmo nós cantamos: glorifica o Senhor Jerusalém, só que é a Jerusalém celeste. A Jerusalém da terra rejeitou Jesus, e ele foi crucificado lá perto de Jerusalém, mas venceu a Jerusalém celeste, quer dizer, vence a graça de Deus, o perdão de Deus a este povo. E assim então a gente percebe que Deus amou esse povo com tanto carinho, e esse povo virou as costas. Mas isso não é só antigamente não é verdade? Na nossa casa, na nossa rua, na nossa paróquia, enfim, em qualquer lugar, há muitas pessoas que rejeitam Jesus. Mas nós estamos aqui para confessar: Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, Ele é caminho, verdade e vida, Ele é Filho de Deus, e eu quero seguir os caminhos de Jesus, e quero ser parecida com Jesus. Pois é, irmãos e irmãs, aí chegamos no Evangelho. Jesus foi rejeitado num banquete que um fariseu, chefe dos fariseus, convidou a Jesus. E Jesus foi. Por quê? Para aproveitar uma ocasião para evangelizar. E realmente ele evangelizou, como nós ouvimos no Evangelho. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Jesus foi muito julgado por aqueles que estavam nesse banquete, criticado, rejeitado e acusado. Sabe de quê? Da caridade que Jesus teve. Curou um doente, um hidrópico. A hidropisia, ela é uma doença que retém o líquido no corpo. O sangue não circula, a pessoa incha, sente uma queimação dentro de si, uma sede que nunca sacia, e tem essa má circulação. Jesus teve sensibilidade, teve caridade, e sofreu a dor daquela pessoa, portanto teve compaixão. E então Jesus, com essa compaixão do coração, ele estende a mão para o hidrópico, para o doente. Que a gente saiba estender a mão para quem está doente, estender a mão para nossos irmãos, estender a mão para levantar quem está caído, estender a mão para ajudar as pessoas a superarem suas dificuldades. Jesus estendeu a mão, curou-o. Olha aí a misericórdia de Jesus, curou-o. E teve a grande gentileza de dizer: querido, você agora está curado, volta para a tua casa,
volta para a tua família. Olhe quanto amor, quanto carinho, quanta gentileza de Jesus. Mas por que Jesus foi assim, tão criticado, exatamente pelo bem que fazia? É porque as pessoas não se convertiam a Ele, não tinham fé, e só então o rejeitavam. Agora, para solucionar o problema, Jesus deu uma catequese e disse assim: escutem, se vocês têm um animal doente no dia de sábado, vocês levam para dar água, dar remédio. Agora, vocês estão me criticando porque no dia de sábado eu fiz o bem para uma pessoa, a cura de uma pessoa, mas isso não tocou os seus corações, porque a fé daquelas pessoas era sem caridade nenhuma. Cuidavam dos animais em dia de sábado, mas proibiram Jesus de curar um doente em dia de sábado. Então, esse tipo de religião que só vê a lei e não percebe a necessidade da caridade, uma fé que se manifesta no amor, ainda não é uma fé cristã. Então, irmãos e irmãs, que mensagem tão viva para todos nós, tão concreta, porque corremos nós também o risco de a gente se afastar de Jesus, ou até criticando a igreja, está criticando a igreja de Jesus. Não, quem gosta de Jesus, respeita a igreja de Jesus, os filhos da igreja de Jesus. E assim, nós vamos aprendendo com Jesus que o amor se manifesta nessa sensibilidade que ele teve, nessa gentileza, nessa atenção, nessa compaixão, aqui no caso por um doente, mas no fundo, Jesus ensinou, o primeiro mandamento é o amor ao irmão. Que Nossa Senhora nos ajude também, nos dar a graça de sempre respeitarmos, amarmos, compreendermos e perdoarmos as pessoas e respeitar a dignidade da pessoa humana, porque somos filhos e filhas muito amados de Deus. Amém.